Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para o quadro DigTalk aqui com a ilustríssima convidada Bruna Penilhas, ela que é jornalista, editora, apresentadora, já trabalhou na IGN, na Loading TV e agora atualmente no canal Tech. Bruna, se apresenta pro pessoal aí. E aí galera, tudo bem com vocês? No momento que eu estou me apresentando, passa um avião aqui também para receber vocês, para me receber aqui. Então é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar, vamos papear. Vamos bater um papo. São ossos do home office, né? Sim. Avião, moto, tudo acontece nos melhores momentos. Gato, cachorro, faz parte, gente. Sim, faz parte. Meu cachorro de vez em quando também faz umas pontinhas aqui no canal, principalmente quando ele quer conversar com o do vizinho. É sensacional. Então, Bruna, obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com a gente. E é o mesmo esquema, galera, vocês que estão acompanhando, vocês já conhecem o quadro, deixa eu fazer umas perguntas aqui, ela vai responder e conhecer um pouquinho mais da vida da Bruna por trás do trabalho maravilhoso que ela faz aqui pra gente. Obrigada. Nada. Então, Bruna, vamos lá. Assim, por ser uma jornalista e nesse lance, no âmbito de videogame, eu queria saber quando que o videogame entrou na sua vida? O videogame entrou na minha vida quando eu era muito novinha. Eu não tenho memórias da minha vida antes dos 5 anos. Eu acredito que foi antes disso, mas a infância inteira eu cresci jogando videogame. Eu tinha um na casa da minha mãe, que era daquelas versões alternativas de consoles brasileiros. Eu não lembro especificamente qual que era. Eu lembro que eu jogava muito Duck Hunt nele. E na casa da minha avó paterna, que é onde eu passei muito tempo da minha infância também, tinha o meu tio, e lá a gente jogava Super Nintendo, Mega Drive. Isso foi até, acho que quando eu tinha uns 9, 10 anos. Então, boa parte da minha infância foi, desse período da minha infância foi isso. Final de semana eu ia em locadora, pegar aquela pastona grossona de catálogo de Super Nintendo e ia passando, assim, com nenhuma expectativa. Eu só, como era uma criança, né, e eu não lia nada, não consumia nada de revista e tal, eu só via a capa que eu queria e falava, olha, essa aqui tem um Aladdin, essa aqui tem o Rei Leão, eu vou pegar esses aqui. Olha, essa aqui tem o Mario, eu vou pegar essa aqui também, porque as únicas 2 fitas que eu tinha do Super Nintendo era o Super Mario World e o Super Mario All Stars. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de alugar fitas, eu alugava sempre as mesmas. Mas enfim, foi muito nova e aí eu fui crescendo e conhecendo mais consoles, conhecendo mais franquias, mas videogame sempre esteve presente na minha vida. Show. O famoso Famiclone, né? O primeiro console que você teve contato. Acho que basicamente todo mundo que viveu aquela época, né, dos anos 90, assim, final dos anos 90 e tal, teve contato com o Famiclone, e locadora. Cara, locadora realmente é algo sensacional. Eu achei engraçado você falar que tinha um catálogo, porque eu não lembrava disso, você me falou agora. E porque, assim, a maioria das locadoras que eu ia eram as estantes com as caixinhas do próprio jogo, né? Mas realmente tinha uma locadora, que era até um pouquinho longe da minha casa, que tinha nessas pastas com aquelas páginas de plástico, né? De plástico, sim. Eles colocaram as capinhas, é verdade. Você me lembrou uma coisa que tava meio que adormecida aqui na minha memória, foi legal. E galera, era completamente diferente essa época. Até tinha revista em banca, mas eu não tinha conhecimento que existia revista de videogame, e eu fui ter conhecimento mais velho, assim, não sei se você também, lá por uns 13 anos, 14 anos, aí eu comecei a ter umas amizades, assim, em ruas perto da minha casa. Eu conheci um amigo que trabalhava numa banca de jornal, e aí que eu fui começar a ter acesso à revista. Mas era na capa. Eu não tive esse acesso, porque tem muito a ver com as pessoas que você convive também, com o ambiente ao seu redor. Por exemplo, no seu caso, tinha um amigo que trabalhava na banca, então, se vocês dois jogavam videogame, ele eventualmente ia aparecer com uma revista da Nintendo, com o Pikachu na capa, enfim. Eu não tinha amigos que jogavam videogame, só quando, ali nos 14, 15... que eu comecei a jogar com os meus vizinhos, ou até um pouco antes, na verdade. Mas nenhum de nós tinha esse conhecimento de consumir conteúdo de videogame. A gente simplesmente jogava o que a gente queria jogar, o que chegava para mim. Porque quando chegou na época do PlayStation 2, o meu tio chegava com... Mano, Brasil, né? Chegava com um monte de jogo pirata pra mim. Aí eu ia passando e ia testando um por um, o que eu queria, o que eu não queria. E era assim, meio que na sorte.
Eu não sabia quais eram as franquias do momento, quais eram os lançamentos daquele mês, do ano, eu não fazia ideia. Era totalmente por acaso. Então, por isso que eu demorei até para entender que eu podia, em algum momento da minha vida, escrever sobre games. Mas acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sim, sim. É uma coisa interessante também, porque eu só tinha o Super Mario World também como fita, como você falou que só tinha essas duas. E referente à pirataria, cara, eu tive um PS1 depois em seguida, mas nem foi eu, foi meu irmão, comprou junto com um amigo, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim. Então, ele começou a estagiar, conseguiu uma grana, e aí ele comprou um PlayStation em parceria com um amigo. E ficava um tempo lá, um tempo aqui. Na casa dele, na casa aqui. O único CD original que era mídia preta, não sei se você lembra, o PS1 original era preto embaixo. Era o de demo que vinha no console. Eu nem isso tinha. Apenas esse que eu vi. Aí depois de muito tempo, o meu irmão pegou emprestado o Final Fantasy VII com um amigo que veio dos Estados Unidos. Eu nem conhecia esse amigo. E aí era lindo. Era uma caixa tripla com uns encartes assim. Aí tinha aquela foto tradicional do Sephiroth lá de costas assim no fogo. Era lindo, mas assim... Tudo aqueles porta-CD de, sei lá, 12, 24, escrito com caneta reta-projetada. Era assim que vivia, realmente. Bom, vamos lá. Você falou até que, puxando o assunto, você falou que a gente vai falar um pouquinho mais da sua carreira. Como é que essa carreira de jornalismo, especificamente de games, apareceu assim na sua vida? Você já deu a entender assim que na sua infância e adolescência você nunca imaginou que se veria nessa posição. Como é que isso apareceu? Primeiro que a minha primeira opção de faculdade, só para mencionar, era gastronomia ou design gráfico. Não deu certo nenhuma das duas, porque era muito caro fazer essas duas faculdades aqui em São Paulo. Aí, depois que eu fui tentar o jornalismo, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo em 2013 com a intenção de cursar, de seguir a editoria de entretenimento mais focada em cinema, porque eu sempre gostei muito de cinema também. Nessa época eu ainda não fazia, eu não consumia conteúdo de games na internet. O meu consumo no dia a dia era saber mais sobre filmes, sobre séries, sobre as minhas bandas preferidas, sobre os meus atores e atrizes preferidos. Era exclusivamente disso. E como eu não tinha amigo, meu ciclo social... Como eu não tinha amigo, calma, eu tinha amigos. Como eu não tinha amigos que consumiam videogames também, a gente não tinha essa moeda de troca. Ninguém virava para mim e falava: Bruno, você conhece o Higiene, o GameSpot? Não rolava isso. E aí, em 2014, enquanto eu estava fazendo um estágio... No finalzinho de 2013, na verdade, quando eu estava fazendo meu primeiro estágio num jornal regional aqui no ABC Paulista, surgiu uma vaga lá no Facebook de um site que seria lançado ainda, o Selecter, e aí eu falei, pô, é um site de videogames, estágio para escrever sobre videogames? Acho que pode ser uma boa, né? Eu amo videogames, jogo todo dia, vou tentar. Aí eu tentei, deu certo, e assim que eu tava mais ali, depois de um tempo, fazendo estágio, escrevendo sobre notícias, hard news mesmo, reviews, cobertura de BGS e tal, aí eu percebi que era ali que eu queria ficar e que era o caminho que mais fazia sentido para mim, porque era unir uma paixão que eu sempre tive com o trabalho, e aí eu me encantei, né? Eu falei, putz, enquanto eu puder continuar nessa área, eu vou continuar. Show de bola. Aí nesse crescimento, nessa parte jornalística, assim, eu acho que é um pouco difícil no âmbito dos games, porque não é uma parada ainda muito, talvez, certinha, né? Acho que o jornalismo tradicional é algo que já está muito bem estabelecido. Obviamente sofreu bastante com a chegada da internet. Mas o de games é uma coisa muito recente, né? Então é difícil ter um direcionamento, assim. E aí eu queria ter uma curiosidade de você. Qual foi, assim, nesse âmbito do jornalismo, duas coisinhas. Primeiro, qual foi o momento mais fantástico, assim, que teve na sua carreira? Eu lembro de um, que eu não sei se é o melhor, mas que eu lembro que você ficou muito feliz na época, que eu fui ver quando que era e eu falei, caraca, o tempo tá passando assim, ó. Que era a Gamescom de 2017, que você foi cobrir lá fora. Eu lembro que você ficou muito feliz. Eu lembro se foi no Twitter, nos próprios vídeos que você falava, que você ficou muito feliz e tal. Eu não sei se é esse, mas enfim, algo assim desse tipo. E qual foi o maior perrengue que você passou também nessa carreira? Tá. Certamente cobrir eventos internacionais sempre me deixou muito feliz, porque é um momento, assim, nem todo mundo tem condição de sair do país, né? Eu saí algumas vezes por viagens pessoais, mas muito pouco.
E aí, quando eu comecei a ter essas oportunidades de viajar para os Estados Unidos, para cobrir lançamentos, enfim, eu fiquei muito deslumbrada, eu fiquei muito feliz. Era difícil de acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu estou. Ó, só para vocês entenderem, tem viagem que é muito rápido, tá? Tem viagem que, por exemplo, principalmente as de filmes e de games também. Você saía do Brasil no domingo à noite, você chegava em Los Angeles na segunda, na terça era o evento e na quarta você volta. Então, assim, é um bate e volta, é muito cansativo, mas eu sempre estava feliz em todas as viagens. A Gamescom foi um dos momentos mais felizes, com certeza, porque é, é muito grande aquele evento, muita coisa acontece lá, e eu não sabia o que esperar. Diferente da E3, eu já tinha cobrido muito E3 aqui da redação, né? E a gente sabe das conferências e tal, a gente sempre acompanha tudo assistindo remotamente. Então a Gamescom foi diferente nesse sentido, porque eu realmente não sabia muito bem o que esperar. Eu já tinha ido na E3 no mesmo ano, que foi outro grande momento de muita felicidade e contemplação na minha carreira, porque é muito bom cobrir a E3 de qualquer forma. Estando aqui ou estando lá, a animação é muito grande como fã também, né? Das coisas que estão sendo mostradas. Mas estar lá dentro da conferência, vendo toda a galera gritando, os caras no palco, você jogar os games que tá todo mundo da imprensa de jornalismo de games jogando, ver os desenvolvedores. Cara, é uma sensação surreal. É lógico que na hora a gente tem que tentar manter a compostura, o profissionalismo e fazer o que tem que fazer, mas depois que rola uma entrevista e você tá lá na sua, cara, é difícil parar de sorrir. É muito cansativo, tá? O perrengue também tá nesse sentido aí de cobertura de evento, porque E3 é uma semana assim de você não dorme, você não come, você praticamente não faz xixi, você tem infecção urinária. BGS é muito parecido, tá? Sim, Quem sim. cobre BGS em louco é aquele ritmo frenético que a gente sabe bem. Então, acho que esses perrengues de ter que trabalhar enquanto você tá um pouquinho doente fisicamente é comum nesses eventos, mas é extremamente gratificante também. Eu diria que essas viagens, assim, essas coberturas de E3 Games como foram os momentos mais importantes, assim, para minha carreira. Eu queria ter essa experiência de novo, porque em 2017 eu acho que era muito novinha ainda. Eu mudei muito de 2017 para cá. Eu vejo os vídeos de 2017, eu fico com muita vergonha, porque eu era muito tímida na câmera, eu não tinha. Não acho que agora eu apresento super bem, mas eu acho que eu melhorei de lá para cá. E eu não tinha a desenvoltura que eu tenho agora, naquela época. Então eu fico me sentindo às vezes até mal de ver esses vídeos, porque eu falo, pô, se eu tivesse feito essa viagem agora, esses vídeos teriam saído um pouquinho melhor. Aí às vezes eu me sinto culpada. É meio autossabotagem, tá, Sim, gente? sim. Às vezes eu me sinto culpada, tipo, pô, eu desperdicei essas viagens fodas aí fazendo um vídeo bosta, sabe? Então, eu queria muito ter essa oportunidade de novo de ir para E3 e games com um dia, porque são lugares muito legais. Eu aprendi bastante, assim, na raça, como que é uma cobertura de eventos. Tem que correr de um lado para o outro, não dá tempo de comer. Foi muito legal. E perrengue também. E não tem nenhum momento específico que eu diria que foi super perrengue, mas tem alguns assim que acho que dá para entrar nessa classificação. Por exemplo, numa própria BGS, às vezes você tá lá focada num texto e aí de repente chega alguém no seu ouvido e fala, ó, tá chegando fulano e fulano agora aqui e você vai ter que entrevistar eles. Vai ter que ser ao vivo. Sem nada pronto. Sem nada pronto, cara. E uma dessas entrevistas foi com o Hermes e Renato, que eu cresci assistindo, eu amo Hermes e Renato. Só que foi também uma das entrevistas mais bizarras da minha vida, porque era o Hermes e Renato do nada na BGS, eu não sabia o que eu ia falar com os caras. E foi uma entrevista estranha. Hoje eu vejo, eu dou risada, mas foi super estranho. Os caras meio que encarnando o personagem deles e eu lá assim, ainda
novinha também, sem muita malemolência. Eu, e aí, meio, moça? meio fora de contexto também, né? Porque assim, Totalmente. Hermes e Renato numa feira de games. Ok, eles podem gostar de videogames, mas eu tô aqui preparada pra poder fazer entrevistas pra pessoas, celebridades de games. E daqui a pouco chega 2 humoristas que fizeram parte da minha infância. É complicado. Foi assim, é aqueles momentos em que você fala, meu Deus do céu, eu vou desmaiar ou passar muito mal fisicamente. Mas enfim, rolou, foi um perrengue. E reviews também, reviews, quando eles chegam muito em cima da hora e são de games muito grandes, entra como perrengue também, porque a gente se mata para conseguir entregar o jogo, o texto a tempo do embargo. E é muito corrido. Eu lembro muito bem quando eu tive que fazer o review de Uncharted 4, ainda estava meio que no começo de carreira, então ainda estava aprendendo a tomar porrada. E aí foi muito difícil. Acho que foram 3 dias para zerar o jogo. Eu lembro que meu olho estava doendo, assim, de tanto jogar. E aí, depois de você se dedicar completamente para fechar o jogo, você ainda tem que se dedicar para fazer o texto. É difícil, gente. É. Não é. Tem muitos momentos que, óbvio, é prazer jogar um game super antecipado, mas é bastante complicado, porque na maior parte das vezes você tem que dar uma rushada no jogo, senão você não consegue entregar o texto no embargo, sabe? E aí é perrengue mesmo, porque seus dias nesse período se tornam completamente dedicados àquele game. Quantas vezes no passado eu deixei de ver minha família, ver amigos e tal, porque eu precisava ficar o final de semana inteiro jogando o máximo possível daquele game. E às vezes a gente tinha sorte de ser um game bom. E quando era um jogo mais ou menos? É difícil, mas faz parte, gente, faz parte. Faz parte. Eu não sei, eu tenho a impressão que hoje as coisas estão um pouco melhores, porque as empresas estão começando a lidar melhor com esse lance de mandar chaves para review. Eu sei que tem alguns jogos que não, aquelas empresas têm aquele receio, segura até a última hora, Sim. mas eu acho que a galera tá entendendo mais, as desenvolvedoras, as publishers estão entendendo mais o quanto que é importante enviar com antecedência, porque até mesmo para a qualidade da review, né? Às vezes você não digo na pressa, mas num tempo curto que você tem pra fazer aquela análise, às vezes você deixa de pegar algum ponto ali que é Com prejudicial até mesmo pro certeza. próprio jogo, não pro portal que tá publicando aquilo ali, mas pro próprio jogo, pra Uhum. imagem do jogo. Então fica uma dica aí, até não sei se alguma publisher, algum PR aqui de alguma empresa, conceda com antecedência. Por É bom? favor. Principalmente se for jogo de mundo aberto, gente, pelo Nossa. amor de Deus. É Nossa. muito importante. O mais recente, aí nem foi culpa tanto foi o Monster Hunter Stories 2, porque assim, eu tenho trabalho, eu tenho YouTube e eu trabalho, né, formal, né? Então eu tenho 2 Uhum. trabalhos, basicamente. E eu até recebi com antecedência o Monster Hunter Stories 2, só que ele é um jogo de RPG. E eu não imaginava que ele era, tipo, 50 horas, É. 60 horas. Cara, eu virei noite jogando aquilo ali pra poder conseguir fazer um vídeo no dia, na data do lançamento, e Uhum. foi puxado. Então, É perrengue, mano. foi puxado. É. E imagino 3 dias pra zerar Uncharted. Ainda que o Uncharted não é muito, não é mundo aberto, né? Só que uma coisa que muitas pessoas não sabem é que numa redação de games, nem sempre você vai poder tirar seu dia inteiro de trabalho para jogar um jogo. Tem redação que permite isso, tem redação que não permite, tem momento que permite isso, tem momento que não permite, porque, por exemplo, a gente é aquele mito, né? Você trabalha em redação de games, então você passa o dia inteiro jogando joguinho? Não. Dependendo do que você tem que fazer ali, você tem várias outras funções além de jogar um game para review. E aí, às vezes, a gente tinha que conciliar o nosso horário de trabalho para o nosso horário tipo de bater notinha para preencher, alimentar o site com horário de jogar o jogo. E por muito tempo eu vi no mercado sendo comum você jogar o game para fazer review fora do horário de trabalho. E aí, hoje em dia, é uma coisa que eu tento evitar para a equipe inteira, sabe? A gente tentar encontrar um equilíbrio em jogar dentro do horário de trabalho e quando for realmente necessário, que é o caso de receber cópias com pouco tempo de antecipação, fazer hora extra. Mas sempre anotar hora extra que você está fazendo, porque, cara, quantas vezes, quantos colegas já jogaram, já passaram finais de semana, madrugadas jogando e dane-se hora extra? Não, gente, é trabalho. Então, acho que por muito tempo isso foi, acho que meio precarizado assim no mercado. Talvez agora esteja mudando mais, porque
porque a gente sabe o quão difícil é fazer isso, né? Mas review, acho que definitivamente é uma das coisas mais complicadas que tem no mercado de games, com certeza. Sim, eu Demanda muito tempo. valorizo demais quem faz review, porque eu faço alguns, mas assim, o meu canal não é específico para review, então eu tenho uma liberdade muito maior do que uma redação de um portal de notícias para fazer um review. Então, eu posso fazer um review sem terminar o jogo, dando minhas primeiras impressões, que não dá nada, porque é um canal opinativo, então é muito diferente de uma redação. Realmente, review é algo muito pesado e complicado, gente. Dê valor às reviews. Bom, vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho aqui por um pouquinho da sua carreira, falando um pouquinho da IGN Brasil, que era... Assim, a gente via que era uma equipe muito estruturada lá, e assim, as pessoas eram muito carismáticas, pelo menos na época que eu via, tinha uma equipe muito legal, que tinha o Pablo, tinha a Carol, tinha o Petró, tinha você, e a gente gostava muito de assistir vocês lá. Eu lembro disso, assim, como eu sou um cara que trabalha também com notícia, eu não parava pra ficar lendo muito site e ficar vendo muito vídeo de notícia, embora já vi vídeos da Carol apresentando, você apresentando também, eu gostava mais dos vídeos que vocês faziam live, jogando, batendo um papo, alguma coisa assim. E como é que era esse trabalho lá? Era tão legal quanto parecia, assim, nas câmeras? Esse envolvimento, dá pra ver que vocês tinham um envolvimento bem legal. E como é que foi o momento de dar adeus, assim, pra essa galera? Porque assim, doeu em mim. Eu imagino o quanto que deve ter doído pra vocês. Sim, acho que sempre houve muita parceria, sinergia ali desde o começo, até mesmo com a primeira equipe do IGN lá em 2015, né? Pablo também sempre foi uma presença muito divertida na redação, no período que ele esteve presente lá, principalmente como editor-chefe. Ele sempre teve aquele humor que ele deixa transparecer em todos os vídeos, que todo mundo que acompanha o trabalho dele já sabe. E ter o Pablo ali na equipe com certeza fez muita diferença nesse sentido, porque ele fazia a gente se sentir bem, ele elevava o astral, enfim. É claro que trabalho é trabalho, tem seus momentos de estresse, tem seus momentos de sufoco, como qualquer outro trabalho, mas era muito legal fazer as lives, fazer os gameplays, fazer os vídeos. Eu sinto muita falta de gravar com a Carol e com o Pablo, por exemplo, porque era sempre muito divertido gravar com eles, o IGN Hype, falecido IGN Hype. Tinha dia que era um pouco corrido gravar, porque às vezes a gente tinha um monte de texto para entregar, um monte de coisa para fazer, mas faz parte. Então, acho que isso sempre deu muito certo e a gente se entendia ali, sabe? Eu sinto muita saudade dessa época e me despedir do IGN foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha vida, porque ao mesmo tempo que, vamos dizer, que metade de mim tinha certeza do que eu estava fazendo e um pedacinho eu ficava naquela incerteza de, pô, mas você vai fazer isso mesmo? Você tá aí desde o dia -1, você vai sair daí agora mesmo? Aí eu senti que realmente era o momento para ir para loading, e aí deu no que deu, né? Mas não me arrependo de forma alguma de ter feito essa mudança na minha vida, porque acho que era necessário para mim naquele momento, mas foi muito difícil. Eu ainda tenho muito apego à marca higiene, porque eu vejo como um filho, né? Eu fiquei quase 6 anos lá, trabalhei ao lado de pessoas muito queridas, que ainda fazem parte da minha vida, que eu admiro pra caramba, aprendi muito com elas, então eu acho que o IGN é uma parte, embora eu não esteja mais lá, vai fazer quase um ano, em breve, eu tenho que reconhecer que é uma parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal também, é uma parte muito grande da minha vida. Então, eu sempre penso com muita nostalgia, com muito apego. No começo era estranho entrar no IGN, porque, é quase 6 anos, né? Eu comecei lá como estagiária, depois eu virei repórter, depois eu virei editora assistente. Então, eu passei por vários momentos lá dentro, tive muitas oportunidades bacanas, e era muito estranho entrar no IGN e ver que não era mais eu que estava, sei lá, mudando a home. Não era mais eu que estava escrevendo uma notícia de Kingdom Hearts. Sei lá, coisas assim, sabe? Mas isso foi mais no começo, porque depois fui atolada de trabalho e várias coisas que nem dava mais tempo de pensar nisso.
Mas ainda é estranho abrir a home do IGN e falar, pô, eu não tô mais no IGN, que estranho. Mas, enfim, não me arrependo da decisão, foi muito difícil, sinto muitas saudades, mas faz parte. Faz parte. A saudade é de todo mundo, a gente sente falta também. Uhum. Então, falando da loading, vamos falar um pouquinho da loading. Bora. Bora. Que é aquele momento assim, eu entendo totalmente a sua decisão, eu acho que foi acertadíssima. Realmente foi um passo a mais na sua trajetória profissional, né? Ainda mais um canal de TV e um projeto Sim. tão bacana que era, pelo menos no papel, o projeto da Load, né? E aí, assim, é aquele lance que transpassou, acho que pra todo mundo. É o sonho virar pesadelo, né? Foi complicado. Acho que todo mundo sentiu. Como é que foi essa experiência, assim, desde o convite, assim, acredito que você deve ter ficado muito animada por esse convite, cheio de gás pra fazer esse projeto novo, até o fatídico momento do encerramento do nada do projeto. Sim. Quando rolou o convite, eu tava num misto de sensações, né? Eu ainda estava dividida no quesito de sair do IGN ou ficar no IGN, continuar aqui, ou tentar alguma coisa nova. Então, realmente, a minha cabeça estava um turbilhão de sentimentos. Eu estava empolgada, mas ao mesmo tempo eu estava com medo. E aí, a partir do momento que eu topei o convite, mudaram de novo todos esses sentimentos, porque, enfim, fiquei insegura comigo mesma, fiquei com medo de não conseguir corresponder às expectativas do projeto, fiquei com medo de me arrepender lá na frente. São vários sentimentos, gente. Você vai mudar a sua vida. Quando você muda de emprego, você muda a sua vida. E quando você muda de formato também, no caso de sair do online para a TV, você sabe que a sua rotina vai mudar também, eu sabia disso. Eu ia ter que apresentar um programa diário, de segunda a sexta, não era ao vivo, mas eram 5 gravações por semana. Eu sabia que isso ia exigir outro tipo de coisa do meu dia a dia, né? No online, lá no IGN, eu não tinha que apresentar vídeo toda semana, era um pouquinho mais tranquilo nesse aspecto. E a gente sabe que nem sempre a gente está bem para falar na frente de uma câmera, e a gente tinha que se preocupar com isso o tempo inteiro. Inclusive, eu aprendi muita coisa sobre isso com a Carol, porque ela apresentava o Daily Fix todo dia, e ela sempre falava muito sobre isso, né, de ter que estar bem na frente da câmera, e tem dia que a gente não vai conseguir fazer isso, paciência. Mas, enfim, eu fiquei muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu estava muito empolgada, porque conforme eu fui ouvindo o nome das pessoas que estavam envolvidas, os programas que iam ter, os animes que iam ser exibidos, eu falei, pô, que legal que isso aqui tá rolando, e no prédio da MTV ainda, porque eu cresci assistindo MTV, eu louvava MTV, quando acabou eu fiquei muito triste, então foi muito surreal para mim gravar no mesmo estúdio de chroma key, que o Marcos Mion gravou o Descarga MTV, que eu assistia todo santo dia. Foi muito bizarro pensar que eu estava naquele estúdio, tá? No meio de um espaço tão histórico, incluindo todo o legado da TV Tupi também. Então, no começo, eu estava super empolgada, estava muito feliz de poder trabalhar com pessoas do mercado que eu já conhecia, mas não tinha tido a oportunidade de trabalhar antes, tipo a GG Pinheiro, o Pranda, são pessoas queridíssimas e maravilhosas, então eu tive a oportunidade de me aproximar delas nesse período e de conhecer outras pessoas muito queridas também, o pessoal que fez parte do Game Shark, pô, meu, falo com eles até hoje. O Lucas trabalha comigo, fiquei muito feliz que a gente voltou a trabalhar junto agora no Canaltech. Então eu sou muito grata por tudo isso e pela experiência também, né? Porque foi bem diferente para minha vida. Por isso que eu não me arrependo. Mas foi difícil. De novo, trabalho é trabalho, sempre vai ter sufoco. O que muda é o endereço e a forma como você passa o sufoco. Mas trabalho sempre vai ter alguns perrengues ou outros. Mas foram meses bem bacanas, assim. Tava todo mundo muito feliz com o projeto. Todo mundo, todo dia chegava lá na empresa empolgado para fazer o que tinha que fazer. Enfim, tava todo mundo bem animado. Como é que foi apresentar a TV? Porque assim, eu nunca imaginaria apresentando TV. Sim. A gente cresceu vendo TV. Acho que pra uma, sei lá, talvez por uma faixa etária
mais nova, né, uma geração mais nova do que a nossa, que a TV já é algo meio que secundário, não Uhum. tenha tanta importância assim. Mas a gente cresceu assistindo TV, né? A TV era muito presente na nossa vida. Como é que Sim. foi, assim, pra você tá lá, na TV, assim? Foi um pouco desafiador, porque o Game Shark era um programa muito extenso, né? Ele começou com 40 minutos de duração, era 1 hora, mas sem descontando os intervalos, era 40 minutos. Então, era só eu apresentando um puta de um roteiro gigante, às vezes era eu que fazia, às vezes era o Lucas, às vezes era o Gabriel. A gente se dividia para fazer os roteiros, mas era um programa muito denso, com muitas informações, então era cansativo. Tinha dia que a gente gravava dois, eu saía exausta, porque era muito puxado. Só que o jeito de apresentar, eu já estava um pouco acostumada, porque já era o que eu fazia em alguns vídeos do IGN, só que bem menor, né? Alguns vídeos era tipo 10 minutos e o programa era 40 e eventualmente reduziu para 30. Então, esse foi um grande desafio, dar conta desse ritmo de gravação, de gravar 5 programas por semana e ainda revisar roteiro e fazer roteiro, enfim, era uma nova rotina na minha vida que eu estava tentando me adaptar. Mas uma coisa que favoreceu muito é o ambiente do canal em si, né? A gente estava falando sobre cultura pop, sobre games, sobre entretenimento, e a gente não precisa ter todo aquele tradicionalismo que outros canais de televisão têm. Então, a linguagem do canal já era meio puxada para o que a gente sempre fez no YouTube. Era uma coisa super mais descontraída, não exigia formalidade, não exigia seriedade assim na frente da câmera, sabe? Então, já era um ambiente familiar, acho que não só para mim, mas para muitas pessoas que estavam lá também. Acho que isso facilitou muito essa linguagem aí que o canal teve e o público também. Mas sobre o público específico, acho que chocou uma galera e me chocou também o como a TV alcança muitas pessoas que não consomem internet, por exemplo. Com a Loading, a gente estava falando para pessoas que não conheciam, por exemplo, o meu trabalho no IGN, não conheciam canais no YouTube, que realmente só estavam consumindo essas coisas lá na TV. E foi meio que sair, não foi meio que sair, a gente de fato, eu me senti furando a bolha, sabe? Sim. A gente estava levando a informação para pessoas que não consomem sites de jornalismo de games, enfim, não consomem esse tipo de conteúdo. E aí, quando a gente começou a perceber isso, foi meio. Não foi bizarro, mas foi tipo, eita caramba, realmente. Tem muita gente que tá assistindo a gente que a gente não fazia ideia que assistia. Foi inesperado, né? E Foi foi inesperado. legal, não foi nem um pouco ruim, foi muito legal, mas aí isso também influencia o jeito que a gente entrega um conteúdo, né? Talvez a gente não teria que entregar algo tão hardcore, teria que entregar algo mais mastigadinho, enfim, porque é um conteúdo que tem que ser diferente do que a gente estava acostumado a fazer para mídia online. Mas foi bem bacana. Tem. Uma coisa que a gente tende a fazer hoje em dia, principalmente quem já nasceu com a internet na palma da mão, é subestimar um pouco o poder da TV. A TV, Uhum, ela ainda é muito forte, alcança realmente pessoas que não têm, ou não têm o acesso à internet ou aos dispositivos como a gente tem, ou não têm o interesse em pesquisar aquele tipo de conteúdo ali. Né? Então, realmente, a TV ainda alcança lugares muito que a internet não vai, e às vezes uhum. é o canal único que aquela pessoa tem de consumir aquele produto. Às vezes, provavelmente tinha pessoas que assistiam vocês que não tinham videogame, que não tinham como jogar videogame, provavelmente assistia na TV, ou, por Uhum. exemplo, no intervalo, quando passava um anime, era a forma que a pessoa tinha de assistir anime, era ali. Sim, era muita gente assim, muita, e foi isso que a gente foi sentindo, porque a gente sabe que muita gente não sabe, né? Porque a gente está dentro de uma Sim. bolha cultural de consumir internet o tempo inteiro no celular, na TV, enfim, em todos os dispositivos possíveis. Mas tem muito canto do Brasil que não tem uma rede estável de internet, sequer tem internet, só tem TV aberta e pronto. E a Loading chegou para muitos desses lugares. Então, perceber isso foi insano. E é isso que é uma das frustrações, sabe, do fim da Loading, que muita gente perdeu acesso a esse conteúdo. Teve um cara em específico que, meu, eu recebi essa carta no dia da demissão, tá? É uma história, mas entra nesse assunto que a gente está falando de pessoas quererem
consumir esse conteúdo que antes não tinha em nenhum outro canal. Eu recebi essa carta escrita à mão mesmo, de uma pessoa que me mandou da prisão, é um presidiário. E aí ele mandou na carta falando que ele ficava muito feliz de poder assistir a Loading, que ele não perdia o Game Shark nenhum dia e não sei o que era muito diferente para a rotina dele lá na prisão, poder assistir esse conteúdo do canal, e que ele estava muito feliz de passar a tarde dele assistindo a Loading. E aí eu ler isso no dia da demissão, cara, foi um puta de um impacto, porque só reforçou ainda mais a ideia que a gente já estava construindo de, cara, a gente está furando a bolha, a gente está entregando esse conteúdo para lugares e pessoas que a gente nem faz ideia que estão consumindo. Então, foi por isso aí que a gente começou a entender a dimensão, sabe? É uma coisa que eu nunca imaginaria. Eu nunca imaginaria algo assim desse tipo, realmente. E logo no dia, no fatídico dia do aviso, foi realmente... Deve ter sido difícil. Parecia cena de filme. Juro por Deus. Eu peguei que eu tava arrumando o figurino da TV que tava aqui comigo, eu tava arrumando pra devolver no dia seguinte. E aí a carta tinha ido lá pro prédio da TV. E aí quando eu abri, sabe aqueles negócios de guardar roupa? Eu não sei o nome daquilo. Mas você usa a capa que você põe no paletó e tal. Aí eu peguei, abri e aí caiu a carta no chão. Foi muito cena de filme, porque aí eu olhei pro chão assim. Aí eu, não, mano, isso aqui é uma carta. O que tem nessa carta, cara? Não é possível que eu tô encontrando essa carta só agora, porque aquele negócio já tava comigo há uma semana. Aí eu abri, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, quais as chances de eu estar lendo isso justamente hoje? Eu imagino, deve ter sido bem emocionante. E foi do nada, né? O aviso, assim. Foi, assim, um dia estou indo trabalhar, no outro dia já era. Gente, vambora. Nessa época a gente estava de home office, né? A gente passou para o home office mais ou menos ali na metade de março. Antes disso a gente estava indo lá todo dia presencialmente no prédio, depois a gente ficou só home office. Eu estava literalmente pronta nessa mesma cadeira, neste mesmo lugar. Eu tinha acabado de botar minha bunda na cadeira para gravar 2 Game Shark. Tinha sido um dia muito louco, porque teve a apresentação de aniversário do Sonic, teve State of Play do Horizon Forbidden West, e a gente estava cobrindo tudo insanamente para conseguir encaixar no programa que a gente ia gravar naquele dia. De repente veio uma mensagem: galera, estão pedindo pra gente se reunir todo mundo ali no Meets. Tá bom, vamos lá. E aí veio a bomba, do nada. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Eu imagino quão desesperador, porque foi numa época muito vulnerável de todo mundo, né? Que é realmente no momento da pandemia, onde ninguém sabia o que ia fazer, basicamente, tava todo mundo se ajustando. Se ver nessa situação, eu pensei muito disso nessa hora. Falei, caraca, é o pior momento para um negócio desse acontecer. Eu acho que a pandemia, ela aumentou o grau de preocupação, mas eu acho que seria uma situação complicada e muito preocupante, mesmo sem a pandemia, porque teve muita gente ali que saiu do estado em que morava, se mudou para São Paulo para trabalhar na Loading. Teve gente que largou empregos de muitos anos, tipo eu, deixando o IGN para ir para Loading. Apostou, todo mundo ali apostou fichas, esperanças, apostou sua vida, sonhos para construir algo ali na Loading. Então, isso por si só, como sem pandemia, já é extremamente frustrante e problemático do jeito que acabou. E o mercado de jornalismo, principalmente de entretenimento, ele é um ovo, gente. Ele é um ovo, é uma panelinha. Mesmo sem pandemia, ainda seria difícil para muitas pessoas encontrar um emprego, porque redações de games são pequenas, redações de entretenimento não são grandes também. Então, acho que eu teria que desviar de editoria ou ficar um tempo desempregado. E ainda tem muito colega que está desempregado. Eu sou muito grata por ter conseguido entrar no Canaltech tão rápido assim, porque nem todo mundo que foi demitido teve esse privilégio, sabe? Eu tive essa sorte e agradeço muito por isso. Mas várias vidas ali ainda estão comprometidas em termos profissionais por causa dessa demissão. Então, foi uma situação extremamente complicada. Não, é complicado mesmo, porque assim, é um novo projeto, todo mundo sabia que teria um risco. Mas assim, eu acho que ninguém que assistia ou que estava na equipe imaginou que seria tão rápido.
Ninguém falava que tinha esse risco. Pois é. Ninguém falava, na nossa cabeça a gente imaginava, tá, pelo menos um ano vai durar. Exato. Porque ninguém espera que em um ano um canal desse tamanho tenha retorno. Eu tinha essa certeza na minha cabeça. Tanto que eu tinha na minha cabeça a ideia de que, dando um ano, eu vou ver como é que tá isso aqui, para ver se eu continuo, se eu fico, se eu saio, o que que eu faço da minha vida. Ninguém esperava ali da parte pelo menos da galera que eu trabalhava, ninguém esperava. Foi do nada. E quando alguma coisa fecha, assim, pra todo mundo, não é questão pontual, tipo, a Bruna foi demitida. A Uhum. empresa inteira fechou. Geralmente tem aquele clima. Vai acontecendo, né? Você escuta uma coisa ali, escuta uma coisa aqui, ou tem alguma reunião pra antecipar alguma coisa. Não teve Foi nada disso. muito rápido e do nada. Realmente foi algo inesperado, assim. Eu acho que tinha algumas pessoas chaves ali de cima que provavelmente já sabia, não pessoas que eu trabalhava no dia a Uhum. dia, pessoas mais de cargo assim bem alto. Mas porque, né, hoje em dia a gente sabe que já rolaram várias conversas antes mesmo do fatídico dia de demissão, mas não houve qualquer indício. A única reunião que a gente teve em dezembro era só comentários positivos sobre a audiência, e a audiência da Loading estava aí para todo mundo ver como estava crescendo, como estava indo bem. O Game Shark e o Multiverso estavam começando a receber publicidade de empresas grandes, então para a gente estava engatando, a gente estava no caminho certo. Cara, foi o maior choque da minha vida, definitivamente. Foi loucura mesmo. Mas que bom que pelo menos pra você tudo deu certo no final das contas. Mais uma vez serviu como um aprendizado pra Sim, carreira, né? sim. Show. Vamos sair um pouquinho então desse assunto meio bad Bora. e vamos falar mais um pouquinho sobre a Bruna em si. Eu faço essa pergunta geralmente pra todo mundo que tá envolvido trabalhando com algo que é o hobby de todo mundo. Trabalhar com games é o hobby, é o hobby de muita gente, né? E é Uhum. desejo de muita gente. E quem trabalha com games, como é que faz pra poder ter o seu hobby? Aí eu te pergunto, o que você faz assim pra esquecer um pouco do trabalho, pra poder sair um pouco do trabalho que é games? É difícil, viu? Tem muita gente que não consegue desligar essa chavinha e eu compreendo totalmente, porque depois de um tempo que você está trabalhando bastante na área, eu já conheci muitos colegas que começaram a perder a paixão pelos videogames por conta do reflexo da rotina no trabalho, cobrindo videogame todo dia. E eu espero que isso nunca aconteça comigo. Eu sei que pode ser que seja uma possibilidade, eu não estou perto de chegar nisso ainda, mas eu tenho medo que isso aconteça comigo em algum momento. Mas hoje em dia eu tento separar muito bem o horário de. Ainda mais que agora que a gente está de home office, eu me esforço a separar o horário de trabalho do horário pessoal que eu tenho aqui em casa para jogar o que eu quiser jogar. Porque nem sempre eu fui assim, tá? Eu sei que tem muita gente que é workaholic, que é na sede do trabalho, de querer trabalhar o tempo inteiro, não, eu estou ligada em tudo. E o jornalismo, de fato, a gente tem que ficar ligado em tudo, porque se a notícia não tem hora nem data para sair. Se acontece alguma coisa muito grande, 11 horas da noite, dependendo do que for, a gente vai ter que noticiar, dependendo da situação, a gente pode esperar para dar no dia seguinte. Mas tem coisa que a gente tem que dar na hora. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar um pouquinho alerta, mas eu já fui muito mais alerta lá no passado, sabe? E hoje em dia eu tento me policiar para conseguir dividir o tempo. Então, acabou meu horário de trabalho, não tenho mais nada para fazer, não tenho nada para entregar, eu vou jogar com os meus amigos, é o que eu tô fazendo nos últimos dias. Tô jogando muito Destiny, tô jogando muito Pokémon Unite. De vez em quando aparece uma ideia de pauta durante a jogatina e tudo bem, mas é um processo que você tem que ter no seu dia a dia e aqui na sua cabeça para não deixar o seu trabalho tomar conta de você e tomar conta do seu hobby. Principalmente quando você tem que jogar algum game a trabalho que você não gosta. Tenta equilibrar isso com, sei lá, se você não tá afim de jogar videogame, porque seu dia foi exaustivo, porque você teve que jogar muito tempo desse jogo ruim, vai ver uma série, vai ver um filme, vai fazer qualquer outra coisa. Se você tá sentindo que você não tá afim de jogar videogame, beleza também, meu. Mas é difícil, não é fácil. Tem semanas que eu não tenho vontade de jogar absolutamente nada. Mas nos últimos dias, como eu tô jogando bastante com amigos, dá aquela incentivada. Legal que você falou que joga Pokémon Night pra relaxar. Pra relaxar, meu amigo, olha,
Não, relaxar é uma palavra muito forte para Pokémon Unite. É complicado, né? A gente se estressa bastante, assim. Eu não xingo os amiguinhos, mas eu, Ah, eu, eu, eu fico um pouco exaltada, eu assim. nunca xinguei amiguinho, mas pessoas que eu não conheço já xinguei Ah, bastante não, no sim, Pokémon mas assim, Unite. não Não, não, diretamente, não, né? não, não, Eu não. sempre xingo aqui na minha casa sem o adversário estar escutando. Isso eu faço sempre, gente. É Olha, fortes eu emoções. entrei num fluxo de Pokémon Unite porque assim, eu nunca parei pra jogar um MOBA moderno. Eu sou um pouco das Uhum, antigas, eu cresci jogando Dota, tipo, minha adolescência era Dota, eu jogava Warcraft 3, aí, pra quem não conhece, o Dota nasceu de um mapa customizado de Warcraft 3. uhum. E tinham vários mapas parecidos, a gente chamava de Three Corridors, né, que eram os 3 corredores e tal, estilo que é o MOBA hoje. Então eu não peguei essa parte competitiva de Dota, porque eu de MOBA, porque era muito casual o Warcraft 3. A gente xingava, a gente ficava realmente exaltado, mas não tinha essa parte competitiva. Aí eu fui pro Pokémon Unite, trouxe aquela experiência do Dota, a paixão de Pokémon, e fui. Mas eu entrei num fluxo que realmente eu me estressei Eu também. muito, Eu muito, também. muito. Eu também. O que eu tô tentando colocar na minha cabeça, ainda mais agora que saiu pra mobile, tem muito. Eu nunca joguei MOBA, eu nunca tive PC gamer, então eu não joguei League of Legends, eu não joguei Dota. Então, quando eu comecei a jogar Pokémon Unite, eu provavelmente também tava fazendo muita bosta e tava fazendo cagada. E aí eu fui aprendendo com os meus amigos, e muita gente tá nessa também. O que, pelo menos nas partidas casuais, é o que eu tento exercitar. A galera tá aprendendo a jogar, é normal, tudo bem. O cara fazer o jungler que ele não tinha que fazer, tá tudo bem, faz parte. Agora, se é na ranqueada, Mas meu estresse é na meu ranqueada. amigo, eu passo mal. É. Eu passo mal. Assim, tem vezes que, nossa, às vezes faz mal. Olha aí, joguinho, pra Faz. relaxar. Imagina. Mas é assim mesmo, porque assim, eu já tinha uma experiência de MOBA, não competitivo igual você, falou que não tinha também, LoL e tal. Mas eu já tinha uma experiência de MOBA, conhecia mais ou menos. Mas, cara, eu cheguei num ponto que não tava conseguindo subir mais no ranking. Aí eu fui jogar uma vez com um amigo, que é o Juan do canal de Netalgia. Grande abraço pra ele. Cara, eu joguei 2 partidas com ele, ele me ensinou uma pancada de coisa. Que eu fiz, sabe aquele meme? Pô, assim. Aham. E dali pra frente eu comecei a conseguir subir ranking, eu comecei a ficar um pouco mais contente. Eu consegui chegar no Master. E eu nunca Uhum. mais joguei. Quer dizer, nunca mais joguei não. Eu joguei porque eu fiz uma live com o pessoal. Assim que saiu a atualização, eu joguei pra testar. Joguei uma live com o pessoal do canal Estação HD. Mas eu larguei, eu não jogo mais o ranking. Eu cheguei no Master e falei, beleza, consegui o que eu queria. Não jogo mais. E eu fui pro Ghost of Tsushima pra poder fazer o detox do Pokémon Unite. Porque o problema é quando você começa a cair o ranking, né? É, Você começa a ver a estrelinha apagando, aí começa a dar uma aceleração no coração, porque eu, recuperar aquilo é Eu difícil. entrei nesse fluxo quando eu tava no veterano. Aí eu Uhum. não conseguia sair por nada nesse mundo do veterano. E aí veio ao mesmo tempo, teve essa aula que o homem deu e veio o Blastoise. Eu me identifiquei com o Blastoise Blastoise é ótimo. 100%. E eu entrei Uhum. no fluxo de vitória, eu falei, eu tenho que ir até o final. Porque se eu parar, eu vou começar a perder, eu vou ficar muito bolado. E aí eu fui conseguir o Master nunca mais. Virou a Season, eu não tô jogando, porque eu sei que eu vou me estressar. Você tá fazendo certo, tá se poupando. Eu vou acabar isso aqui, já vou mandar mensagem pros meus amigos. Ó, tô livre, bora lá passar um estresse em Pokémon. Mas é gostoso, eu tô zoando, mas é É, bem gostoso. Pokémon Night é muito divertido. é. Vamos lá, vamos pra reta final aqui dessa entrevista. Eu quero fazer 2 perguntinhas pra vocês que talvez pode ser um pouquinho difícil, mas vamos Bora. lá. De todos os jogos que você jogou, de todos os personagens que você viveu, qual que é assim mais significativo pra você? Ai, é muito difícil. Eu sei. Putz, cara, é muito difícil porque eu não consigo escolher só um. É, se eu paro para pensar em apelo nostálgico e a quantidade de momentos que o personagem esteve na minha vida, definitivamente o Mario é o cara mais presente na minha infância, na minha adolescência e agora na minha fase adulta. Isso é incomparável. Não tem nenhum outro personagem que tenha estado em tantos momentos da minha vida como o Mario. Como eu falei, eu cresci jogando Super Mario World, e aí teve um momento ali que eu não tinha mais console da Nintendo, mas enfim, depois voltei. Ah, é difícil pensar em outro equivalente a ele. Então, eu acho que é o que eu tenho mais apego, assim,
de nostalgia mesmo. E Sim, é sim. clichê porque muitas pessoas também têm apego com o Mario. Pô, quem não joga videogame olha pro Mario já fala, videogame, Nintendo. O cara é a cara dos videogames, não tem jeito. Mas eu acho que um pouquinho ao lado disso, e aí entrando mais pros tipos de sensações que esses games me causaram, acho que aí entra Kingdom Hearts. E não só o Sora em si, mas todo o universo de Kingdom Hearts como um todo, porque marcou muito a minha pré-adolescência e ali eu já estava experienciando um game focado em história, né? O Mario, ele tem história? Tem, mas não é aquele negócio que vai te fazer chorar, não é aquele negócio que vai te fazer ficar emocionada e tal. Então, Kingdom Hearts já foi um pouquinho diferente quando eu comecei a jogar, sabe? Porque tem... Eu não entendia tudo, tá? Eu ainda não sei se eu entendo tudo que acontece em Kingdom Hearts, mas acho que essas duas franquias aí me pegaram de jeito em momentos bem específicos. Eu não sei, eu não joguei nada de Kingdom Hearts. Ah, não E, precisa, e tá tudo aí bem. eu fui se procurar saber o que é Kingdom Hearts. Eu caí até no vídeo de IGN, eu esqueci o nome da menina, me perdoa, que fez a história. A Flávia, acho. Acho que foi. Fez É. a história completa de Kingdom Hearts. Eu falei, isso é muito Uhum, louco. Mas eu vi o vídeo todo, uhum. achei interessante. Eu falei, não sei se eu vou Sim, jogar, porque é muita coisa. Eu acho que eu já é. perdi muita coisa. É uma história muito maluca. Acho que quem tiver entusiasmado aí pra entrar na franquia, beleza, porque tem games incríveis e é um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida, mas é complicado. Show. Vamos fechar então com mais uma pergunta difícil. Talvez. Tem gente que pensa muito, tem gente que vai na cara, assim. Se pudesse escolher só um console pra jogar o resto da vida inteira, qual seria? Super Nintendo, sem dúvida alguma. É difícil, porque acho que o Switch também, se for pensar assim, em portabilidade, em opções, acho que o Switch se encaixa muito no momento, mas acho que pelo apego nostálgico que eu tenho e a importância que o Super Nintendo teve para minha criação, como fã de videogames, acho que é ele mais ninguém. Não tem nem muito o que pensar. É, né? O Mario e o Super Nintendo foi a base de muita gente, né? É. Embora muita gente tenha deixado a Nintendo no decorrer da sua vida, seja por N motivos, foi a base de muita gente. Então, realmente, eu tenho, ele também é o meu console que eu também, é o que eu escolheria, tá? É o Super Nintendo. É. Mas é o que eu tenho de console mais especial, porque foi realmente o momento da minha infância que eu mais tive. Não tive contato ou experiência com games, mas realmente o que mais me marcou, tem algumas histórias bem interessantes com ele. Mas realmente é base de muita gente. Ah, não tem jeito. É. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim dessa entrevista com a Bruna Penilhas. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite, ter passado esse momento aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente adorou esse bate-papo que a gente bateu aqui, conhecer um pouquinho mais sobre você. Fala um pouquinho pra galera onde eles conseguem te encontrar agora, seu trabalho, pra todo mundo. E vou deixar nos links na descrição também, tá, galera? Tá bom. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei conversar. Espero que vocês tenham gostado desse papo também. Foi um prazer para mim. E vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, é só pesquisar Bruna Penilhas. No Instagram é bpenilhas, mas se você procurar Bruna Penilhas, você vai achar também. Atualmente eu estou como editora de games do Canaltech, então se você entrar em canaltech.com.br/games, você vai ver todas as coisas que a equipe de games produz diariamente, só textos incríveis. E eu estava fazendo lives no meu canal na Twitch, mas estou sem energia para fazer ultimamente, porque a rotina anda bem puxada. Pretendo voltar em breve. E aí, quando eu voltar, fica de olho aí no meu Twitter e no meu Instagram, que eu vou deixar todo mundo saber. Show. Então, ó, na descrição vai ter Twitter, Instagram, Twitch e o site da Canaltech para vocês acompanharem o trabalho da Bruna, tá bom, galera? É isso. Muito obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Valeu!